pessoal, hoje na nossa aula de Elo 1, nós vamos falar dos amplificadores operacionais. Agora é o modo somador-subtrator deles, tá? Então ele vai somar e subtrair, né? Ele vai fazer soma e subtração dos valores aí de sinais. Então a parte teórica vocês já tiveram professor de teoria. Então aqui nós temos um circuito modelo, onde nós temos o resistor de realimentação, que é chamado aqui de RF, né? Resistor de feedback. E temos o resistor 1, resistor 2, resistor 3, que vão receber sinais diferentes. Então eu posso ter, sei lá, uma tensão aqui positiva, aqui eu posso ter no V2 uma tensão negativa, aqui no V3 eu posso ter uma onda senoidal, né, e assim por diante. Então esse circuito aqui, se a gente analisar a fórmula dele de ganho de tensão de saída, nós temos o VS, que é a nossa tensão de saída. Ela vai ser menos, porque ele continua sendo realimentado negativamente, né, lá na entrada inversora. Aí eu vou fazer essa relação, RF por R1 vezes o V1. Vou somar com o RF sobre o R2 vezes o V2. E vou somar com o RF sobre o R3 vezes o V3. Então, isolando o RF, né, nós temos essa formulinha aqui, que é o RF que multiplica V1 sobre R1, mais V2 sobre R2, mais V3 sobre R3. Então, se eu tenho valores de RF, R1, R2 e R3 diferentes, nós temos que usar essa fórmula. Agora, se a gente considerar R1, R2 e R3 tudo igual, olha só o que aconteceu. Eu coloco também em evidência o R, porque eu estou dizendo que o R1 é igual ao R2, que é igual ao R3, que é igual a R. Então, fica RF sobre R. E melhor ainda, se o RF tiver o mesmo valor do R, aí fica R sobre R aqui, dá 1. Então fica essa formulinha aqui. Se eu utilizar todos os resistores iguais, o RF e os de entrada, de mesmo valor, qual é a minha tensão de saída? É a soma das tensões de entrada, lembrando que, como nós temos um circuito inversor, eu tenho que colocar esse menos aqui, né? Então, esse menos ele vai inverter para sinal contínuo a polaridade desse meu sinal contínuo, e se for alternado, ele inverte a fase, né? Ele dá uma defasagem de 180 graus. Então, a gente fica com essa formulinha aqui da tensão de saída. Então, aqui nós temos um exemplo de tudo tensão contínua, né? Aqui, ó. Então, tensão contínua é fácil a gente analisar. Eu tenho 1 volt positivo, 1,5 positivo e 4 negativo. Ó, se vocês observarem, essa fonte aqui está invertida. Então, eu tenho 2,5 positivo, menos 4, tudo isso negativo dá 1,5 positivo, né? Aplicando direto a fórmula lá. Aqui entrou um sinal alternado agora, ó. Então, eu tenho um sinal alternado com 2 volts de pico, ó, né? Uma senoide com 2 volts de pico e uma tensão contínua de 4. O que vai acontecer com essa minha senoide? Ela vai deslocar, né? Ela vai estar lá no eixo 0, só esse sinal ele vai estar lá no eixo 0, com o ciclo positivo e negativo. Só que eu estou somando 4. Então, ela vai deslocar para o menos 4, porque ele é um circuito inversor se eu medir o VS. No osciloscópio, se um dos canais está aterrado, não há necessidade de aterrar outros. Isso aqui é um detalhe das aulas práticas lá que eu falo para vocês lá na teoria, tá? No laboratório. Então, aqui, ó, o eixo do 0 está aqui, né?
Aqui é o eixo zero. E olha só, aqui é a nossa tensão de saída, né? Então, ela foi deslocada, aquela nossa senoide, ó, no eixo menos 4, porque eu estou somando mais 4. E ela inverteu a fase, né? Que nós não temos aqui o desenho da senoide na entrada, né? Mas a entrada ela tem que ter, né, esse aspecto aqui, com uma defasagem de 180 graus, né, na entrada. E também ela não vai estar nesse eixo aqui, ela vai estar aqui no eixo zero. Vai estar aqui nesse eixo zero. Aqui seria a minha senoide na entrada. E aqui ela defasou e deslocou para menos 4. Então hoje, pessoal, também é bem tranquilo esse nosso roteirinho aqui. É mais para analisar experimentalmente o circuito somador e subtrator. Resistores, todos iguais, né? No simulador vocês vão ter o resultado idêntico. Aí o primeiro circuito é o nosso somador subtrator, porém eu só estou trabalhando com sinais contínuos. Então eu coloquei duas chaves aqui, né, para vocês ligarem e desligarem. Eu quero ligar a entrada 1. Então essa entrada 1, ó, ela está ligada aqui, né? A entrada 2, ela vem para cá. Entrada 2. Quem quiser fazer a ligação direta também, fica à vontade. Aí vocês vão manipular o valor das baterias aqui, né? Conforme uma tabela. Aqui a nossa fontezinha simétrica, né? Para fazer a alimentação aqui do amplificador operacional. E temos pontas de prova aí do osciloscópio, né? No VE1, VE2 e VS. Então vamos ter 3 traços. E aí vocês vão trabalhar com esses sinais aqui dessa tabela. Então lá naquele circuito, vocês vão programar a fonte V1 para 2, positivo, e a V2 para 3. Então 2 e 3 é o que está aqui. Aí vão fechar as duas chavinhas para eles somar esses dois, né? E aí vocês vão visualizar o traço da saída aqui, né? Que valor vai ter na saída. Como esse é um sinal contínuo, vocês vão ter valores fixos aqui nesses voltímetros aqui, que é a ponta, né, de prova aí do osciloscópio. Aqui é uma explicação de como você, utilizando duas fontes positivas, você consegue ter uma segunda fonte negativa. É como a gente faz aqui, né, na nossa fonte simétrica. É justamente essa ligação da fonte simétrica que nós temos aqui. Aqui são duas fontes variáveis positiva, mas ó, quando você interliga o negativo de uma com o positivo da outra e aterra esse ponto aqui, ó, essa fonte aqui você vai ter tensões negativas variáveis. É justamente essa ligação aqui da nossa fontezinha simétrica que desde das primeiras aulas eu já ensinei a vocês a fazerem. O segundo circuito é trocar aquela fonte contínua por uma alternada. Aí ele pede para colocar 4 VPP, senoidal, 1 kHz, e uma tensão de 4 volts positiva. Então você vai somar 4 volts a essa função senoidal aqui. E vão ver o que vai acontecer na saída. Depois, e vão colocar o resultado da saída aqui, né, nessa figura quadriculada, ou é aquele esquema. Pode printar essa figura aqui, se você selecionar, deletar ela, vocês conseguem, né, tirar ela daqui e colocar a figura de vocês. E aí vocês vão repetir invertendo a polaridade, ó, daquela fonte V2 para menos 4. E vão ver o deslocamento da senoide. Por que ocorre esse deslocamento? Porque se você fizer uma soma gráfica ponto a ponto, você está somando uma constante, né, naquela sua curva da senoide. Por isso que você desloca ela ou para o lado positivo ou para o lado negativo. Vai depender, né, da tensão que você está somando com ela
e, claro, e do nosso circuito agora, que ele é um circuito inversor. E aí temos 3 perguntas, né? 4 perguntinhas e a conclusão. A experiência 3 também foi prorrogado o prazo de entrega devido à instabilidade do Teams na data de ontem, tá? Então, rapidamente, ó, falando um pouquinho do simulador, eu estou usando o próprio o Multisim Live, que é aquela versão gratuita, é uma versão web, onde vocês montam o circuito. Tenho aqui as 2 chaves, vou iniciar a simulação dele. Simulação iniciada, porém eu não tenho nenhum sinal, né, aplicado às minhas entradas. Vamos abrir aqui o Grapher. Vamos pegar aqui o Split e fazer o seguinte. Vamos tirar aqui a modulação aqui do nosso Grapher, aqui do sinal. Deixa eu ligar aqui as chaves. Então eu tenho uma fonte V3, clicando na fonte V3, nós temos aqui na engrenagemzinha habilitada as configurações dessa fonte. Ela é senoidal, ela tem uma tensão de pico de 2 volts, ela está com uma frequência de 1 kHz. A fonte contínua está aqui, 4 volts. Aqui eu posso manipular também o valor dela. O osciloscópio ele está fora de escala. Vocês estão vendo que está aqui, ó, menos 940 micro e menos 1,03. Então a gente precisa selecionar agora aqui a tela do nosso tracer, que é o Grapher, que é o osciloscópio, e mudar as escalas mínimas e máximas aqui. Então, como mínima, eu vou pôr menos 14. E como máxima, eu vou colocar 14. Então, nós temos aqui 3 sinais. VE1, VE2 e o VS. O que é o VE1? Tá aqui a legendinha aqui em cima. VE1 é o verde. VE2 é esse azul. E o VS é um azul mais clarinho. Tem um azul escuro e azul mais claro. Para não poluir muito, vamos fazer o seguinte. As tensões de entrada eu vou desligar. Olha lá. Desliguei as 2 tensões de entrada. Para o sinal parar de oscilar, eu volto aqui para cima e no meu trigger eu ponho o single. Então, colocando aí no single, ele vai estabilizar. Deixa eu ver aqui o alto dele. O alto e o single estabilizam. O alto ele vai atualizando quando o trigger muda. Então, o que aconteceu aqui, ó? Que sinal é esse? É a minha senoide de 1 kHz, essa frequência. Porém, ela está aqui, ó, no eixo menos 4. Então, ela está aqui no eixo menos 4. Então, ela deslocou. Se eu tirar essa minha tensão contínua aqui, ó, da entrada, ela voltou para o eixo 0, ó. Então, inicialmente, ela está no eixo 0. Agora, esse sinal não é o sinal de entrada, é o de saída. Vamos ver o de entrada, como que ele está? O de entrada, ó, VE1. Vou selecionar ele aqui, ó. O VE1 é o verdinho. O VS é o azul. Então, eu tenho a mesma amplitude dos dois, porém, eu tenho a defasagem. Porque eu estou trabalhando com um circuito inversor aqui. Eu tenho a realimentação negativa dele. Então, eu tenho essa defasagem. Então, o verde é esse sinalzinho aqui, direto do meu gerador. Na saída, eu já tenho a defasagem do meu sinal. Agora, se eu somo uma tensão contínua positiva, vamos ver o que vai acontecer aqui com a minha saída. Então, eu vou desligar esse sinal de entrada para não misturar. Agora, eu vou ligar aqui a minha chavezinha contínua aqui, ó, de 4 volts.
Então ele deslocou, ou seja, ele fez uma soma ponto a ponto de uma constante, que é 4 volts, nesse meu sinal alternado. Então ele fez essa soma. Agora, por que ele foi para o menos 4? Porque esse nosso circuito inverte, né? Então é o nosso inversor, esse circuito aqui. Então vocês vão fazer esse experimento hoje, analisar também, depois vocês vão mudar aqui, né? Eu já fui lá para aquela parte do final, né? A parte do final que vocês vão trabalhar aqui com esse sinal alternado. No começo, em vez de alternado, é contínuo aqui, duas fontes contínuas. Então vocês vão trabalhar com duas fontes contínuas, seguir aquela tabelinha e ver o resultado que está tendo aqui. Como é fonte contínua, o valor vai ficar fixo aqui, ó. Vocês estão vendo que o valor aqui ficou oscilando, né? Porque nós temos um sinalzinho alternado, tanto no V1 quanto no VS. O primeiro circuito, que nós temos apenas sinais contínuos, aí vocês já vão ter diretamente os valores, né? Lá nas pontinhas de medição de tensão. Essas bolinhas aqui azuis, verde, né? Então é aqui que vocês vão já ter o valor estável. Esse é o nosso circuito somador.